Os saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra do nosso bom Deus no Evangelho de João. João capítulo 10. Vamos ler dos versos 11 a 21. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10, de 11 a 21. Diz assim, meus irmãos, a santa e inerrante palavra do nosso Senhor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio, enlouqueceu, por que o ouvis? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Que o Senhor aplique sua palavra aos nossos corações, que o Senhor fale nessa noite, de maneira que os nossos corações sejam impactados, possam ser impactados com a sua santa e inerrante palavra, em nome de Jesus. Meus irmãos, desde Gênesis, desde o início da Bíblia, o pastor simboliza o homem fiel a Deus. Exemplo, Abel, o filho de Adão e Eva, cuja oferta foi aceita por Deus, era pastor de ovelhas. Jacó, o pai da nação de Israel, também era um pastor. Moisés estava pastoreando os rebanhos de Midian, quando Deus o chamou da sarça ardente, lá em Êxodo 3, de 1 a 2. Davi foi o grande rei pastor de Israel, de cuja casa, de cuja descendência foi prometida a vinda do Messias. E observe o que o profeta Isaías profetizou a respeito desse bom pastor que viria da descendência de Davi. Isaías 40, versículo 11, diz assim: ele cuidará do seu rebanho como pastor, recolherá os cordeiros nos seus braços e os levará no colo, guiará mansamente as que amamentam. Meus irmãos, Jesus é o nosso bom pastor. A declaração de Jesus aqui no versículo 11 do capítulo 10 de João, ele mesmo dizendo: eu sou o bom pastor, sintetiza profundamente, meus irmãos, a missão redentora e a natureza do relacionamento de Jesus com os crentes. Ao se autodenominar bom pastor, Jesus, ele não apenas assume a responsabilidade de cuidar e guiar as suas ovelhas,
Mas veja, quando ele diz que é o bom pastor, quando ele se autodenomina como bom pastor, ele também está ressaltando a intensidade e a profundidade do seu compromisso em se sacrificar por estas ovelhas. Irmãos, como está claro aqui no texto que nós lemos, o tema do nosso sermão é o bom pastor. E nós vamos abordar aqui pelo menos 3 pontos dentro do próprio texto, 3 pontos naturais do próprio texto. Eu quero que você observe que o bom pastor, ele é diferente dos mercenários. É a primeira observação que nós temos aqui no texto. Jesus, ele disse essas palavras para contrastar a si mesmo com os falsos pastores de Israel. Especificamente, Jesus está se referindo aqui aos fariseus, que eram homens de coração duro. Da mesma forma, Jesus, ele contrasta o bom pastor com aqueles que cuidavam das ovelhas por lucro. Veja o que Jesus diz no versículo 12. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Observe, meus irmãos, o mercenário pode servir muito bem quando as coisas estão seguras. É quando o perigo chega que o mercenário ele foge. Ele foge porque é um mercenário e não se importa com as ovelhas. Ele alimenta o rebanho por dinheiro e não por amor, pelo que pode ganhar com isso e não porque realmente se importa com as suas ovelhas. Queridos irmãos, o mesmo acontece na igreja quando seus ministros, quando pastores servem apenas por dinheiro, outro tipo de ganho, em detrimento do rebanho. Muitos jovens seminaristas, ao adentrarem o seminário, eles acham que ser ministro do Evangelho é algo, não é, pelo qual eles acham que vão enriquecer, nunca vão passar por problemas. Muitas pessoas têm essa visão romântica do ministério, romantizada. Então, quando eles adentram no ministério e eles percebem as dificuldades, muitos desses desistem, porque eles não têm vocação. Mas também existe aqueles pelos quais nós temos de monte, meus irmãos, no Brasil e no mundo, pastores, líderes, que estão à procura apenas do lucro, só do sugar das suas ovelhas, de pressionar suas ovelhas, pressionar. E nós percebemos hoje, meus irmãos, infelizmente, principalmente no meio neopentecostal, nas igrejas que defendem a teologia da prosperidade, como nós abordamos na semana passada, esse tipo de mercenário. Mas é claro que não só nas igrejas pentecostais nós temos mercenários, em todas as igrejas, em todas as denominações. Meus irmãos, isso mostra que cada um de nós age de acordo com o nosso caráter. Agimos conforme o que somos. O falso pastor, diz o Senhor Jesus, foge porque ele é mercenário. Ele não ama a obra de Cristo, ele não ama as ovelhas, ele não se importa com as ovelhas. Mas Jesus diz que o verdadeiro pastor dá a vida porque ama o rebanho. Além disso, nosso caráter, meus irmãos, é testado, especialmente em tempos de crise, em tempos de problemas. Muitos pastores são revelados como mercenários somente quando o lobo aparece. Assim como muitos bons pastores, eles são reconhecidos apenas quando se sacrificam pelo bem do rebanho. Diante disso, preste bem atenção, o caráter deve ser sempre uma consideração primordial. Quer você esteja selecionando alguém para uma vaga de emprego,
decidindo com quem se casar, ou escolhendo um líder espiritual para seguir, o caráter, irmãos, é importantíssimo. Foi assim que Jesus se revelou como o bom pastor. Foi assim que Jesus se revelou como o bom pastor, irmãos. O bom pastor, diz ele, dá a vida pelas ovelhas. Jesus era o bom pastor que amava tanto as ovelhas que, para a segurança delas, arriscaria um dia a sua própria vida, ou seja, não só arriscaria, ele daria a sua própria vida por essas ovelhas. Por isso que Jesus é o pastor genuíno, amável, excelente, verdadeiro, com quem os outros só podem ser comparados de maneira vaga, porque Jesus é incomparável. Então, irmãos, ver Jesus como o bom pastor traz conforto a todo cristão. Ser salvo, irmãos, é desfrutar de um relacionamento pessoal como ovelha, com o mais maravilhoso e confiável pastor das nossas almas. Seja o que for que esteja acontecendo em nossa vida, nós podemos saber que somos ovelhas de Deus. E que o próprio Filho de Deus está cuidando de nós, está nos guiando, está nos protegendo. Jesus, ele destaca duas características de seu ministério pastoral, que resumem seu cuidado com as ovelhas. Observem, primeiro, ele é o bom pastor, porque dá a sua vida pelas ovelhas. Segunda característica, ele é o bom pastor, porque ele reúne todas as suas ovelhas em um só rebanho. Sabe para quê? Sabe por que ele reúne as suas ovelhas em um só rebanho? Para ter uma íntima comunhão com elas. Porque é assim que as ovelhas encontram conforto, quando existe essa íntima comunhão com Ele, com o nosso bom pastor. Você nunca vai encontrar esse conforto em nenhuma pessoa desse mundo, nenhum líder pode se comparar a Jesus, nenhum homem pode se comparar a Jesus, nenhuma mãe, nenhum pai pode se comparar a Jesus. Somente Ele é, de fato, o nosso bom pastor. A segunda coisa que nós observamos aqui no texto é que o bom pastor, primeiro, é diferente dos mercenários que abandonam as ovelhas, que estão pastoreando somente pelo lucro, pelo dinheiro. Ele diz que o bom pastor dá a sua vida. Jesus, irmãos, ele se refere aqui especificamente à sua morte sacrificial na cruz. A descrição de Jesus fornece aqui um resumo valioso da doutrina cristã da expiação. Eu queria que você atentasse para o que Jesus ele quer dizer quando diz que dá a sua vida. Veja, a primeira coisa que nós devemos observar é a centralidade da cruz para a fé cristã. O que faz de Jesus o bom pastor, acima de tudo, é o fato de ele dar a vida pelas ovelhas. A característica distintiva, a característica central do cristianismo é seu ensinamento sobre a cruz de Cristo. Nós podemos ver isso, meus irmãos, em todo o Novo Testamento. Veja alguns exemplos disso. Se você for para Mateus capítulo 1, versículo 21. O anjo disse a José que o nome do filho que Maria esperava seria Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E no final do ministério de Jesus, nós vemos a mesma ênfase. Durante sua última refeição, sua última Páscoa com os discípulos, Jesus ele instituiu
um sacramento pelo qual seria lembrado como a ceia do Senhor, cujos elementos apontavam especificamente para sua morte expiatória na cruz. Ao partir o pão, Jesus ele disse assim, em Mateus 26, 26 a 28, tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu corpo. Bebei dele todos, porque isto é meu sangue. O sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Diante dessa ênfase, meus irmãos, tão clara do Novo Testamento, um suposto cristianismo que minimiza o pecado, que minimiza o remédio que é a morte de Cristo, nós podemos dizer que isso não é cristianismo, não é o que Jesus ensinou. Como eu falei na semana passada, vocês devem lembrar, eu espero que vocês lembrem, que os teólogos da teologia da prosperidade, do evangelho da prosperidade, eles não mencionam o pecado em suas pregações, eles não falam sobre o pecado, porque eles acham que falar sobre o pecado é algo negativo. Então, muitos desses homens minimizam o pecado. Muitos que estão dentro da igreja também minimizam o pecado na sua vida. E quando minimiza o pecado, automaticamente você está minimizando o que Jesus Cristo ele fez. Então, eu quero dizer para você, se você minimiza o pecado na sua vida, se você acha que certas coisas não vai interferir na sua espiritualidade, se você acha que se embriagar não vai interferir na sua espiritualidade, se você acha que ver pornografia não vai interferir na sua espiritualidade, se você acha que chamar palavrões, defraudar alguém não vai interferir na sua espiritualidade, se você acha que viver com o coração irado o tempo todo não vai interferir na sua espiritualidade, você está minimizando o pecado. Isso não é cristianismo, porque automaticamente você minimiza a obra sacrificial de Cristo. Você percebe que não é somente certos líderes que minimizam o pecado e minimizam a obra de Cristo? Muitos que se dizem ser crente o fazem e não estão vivendo o verdadeiro cristianismo que Jesus ensinou. Veja, o que Paulo ele passou a sua vida toda ensinando. 1 Coríntios 2:2, Paulo disse assim, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E ele conclui dizendo assim, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse era o foco de Paulo, esse deve ser o nosso foco. Em segundo lugar, irmãos, Jesus enfatiza a natureza voluntária da sua morte sacrificial. O bom pastor não apenas sofre a morte, mas dá a vida pelas ovelhas. Veja o que Jesus disse no versículo 18, observe aí, no versículo 18 do capítulo 10. Ninguém a tira de mim, ninguém pode tirar a vida de Jesus, é o que ele está afirmando. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Queridos irmãos, a ressurreição por meio da qual Jesus se levantou da sepultura é a prova da sua autoridade para entregar sua própria vida. É verdade que Jesus ele morreu porque as autoridades judaicas o prenderam e Pôncio Pilatos ordenou que os soldados romanos o pregassem na cruz, mas nenhuma dessas coisas poderia ter acontecido sem o consentimento do Senhor Jesus Cristo. Jesus não foi
vítima das circunstâncias. Ele não era como um animal arrastado para o sacrifício, sem vontade de ir, sem saber o que estava acontecendo. Jesus voluntariamente entregou sua vida, porque Ele escolheu fazer isso, meus irmãos. Jesus veio ao mundo com o propósito principal de dar a sua vida por suas ovelhas, e Ele o fez porque quis. Ele fez porque decidiu entregar a sua própria vida para salvar as suas ovelhas. Isso, irmãos, aponta para a terceira característica do ensino de Jesus. Sua morte foi um sacrifício vicário. Vicário, grave bem isso. Vicário descreve algo realizado ou sofrido no lugar de outro. Jesus disse que morreria pelas ovelhas. O bom pastor morre pelas ovelhas. Ele se ofereceu como substituto dos pecadores perante a santa justiça de Deus. Jesus, meus irmãos, aceitou a culpa que nossos pecados mereciam e recebeu a justa ira de Deus em nosso lugar. Então, eu quero que você grave bem o que Jesus fala aqui. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Alguém já disse que essa palavrinha aqui, pelas, no grego é kuper. A palavra pelas, ou pode ser traduzida em favor de, ou no lugar de, mostra que a salvação, meus irmãos, não vem pelo que fazemos por nós mesmos, ou mesmo pelo que podemos fazer para Deus. Em vez disso, o cerne do Evangelho é o que Jesus fez por nós, em nosso favor. Esse é o cerne do Evangelho, queridos. Veja o que Paulo escreveu em Romanos 5, versículos 6 e 8. Romanos 5, versículos 6 e 8. Ele escreveu o seguinte: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Somos pecadores, e como pecadores, o que é que nós merecemos? Nós merecemos não somente a morte física, nós merecemos a morte eterna. Mas Cristo morreu voluntariamente em nosso lugar, recebendo o nosso castigo, para que pudéssemos ser libertos do pecado e da penalidade, que era receber a ira de Deus por toda a eternidade. Mas porque Jesus, Ele se tornou o nosso substituto vicário, hoje nós podemos servir a Deus, irmãos. Hoje nós podemos cultuar a Deus, podemos dizer que nós somos povo de Deus, podemos dizer que Jeová é o nosso Deus. Que maravilhoso, irmãos, é o fato de Jesus, o Filho de Deus, ter sofrido e morrido por nós. Temos que exaltá-lo com fé, temos que exaltá-lo com fervor, porque Ele é digno da nossa adoração. Jesus ensina uma quarta coisa sobre sua cruz, ou seja, que ela foi planejada com antecedência, de acordo com a vontade de Deus. Versículo 18, veja, Jesus explica que Ele entregou sua vida porque recebeu do Pai esta incumbência. Deus não apenas sabia que Jesus iria morrer, mas permitiu que isso acontecesse, e não apenas Deus o Pai permitiu que isso acontecesse, mas Deus o Pai planejou isso antes da fundação do mundo. Pedro,
ele faz essa afirmação em Atos 2:23, em sua primeira pregação. O apóstolo Pedro, ele diz que Jesus morreu segundo o determinado desígnio e presciência de Deus. E segundo o mesmo plano divino, Jesus ressuscitou dentre os mortos para conceder vida eterna às suas ovelhas. Assim, irmãos, Cristo não apenas morreu por nós, mas foi por amor a nós que Deus entregou seu Filho unigênito. Em quinto lugar, a morte expiatória de Jesus foi pessoal, específica em sua intenção. Isto é, Cristo morreu por indivíduos particulares, aqueles que Ele de fato veio salvar. Observem, meus irmãos, atentamente, escutem, Jesus não afirma que morreu por todo mundo. Em nenhum lugar na Bíblia você vai ver Jesus dizendo que Ele morreria por todo mundo. O que a Bíblia ensina é que a salvação que vem por meio da morte de Jesus é oferecida a todas as pessoas no mundo. Ele declara especificamente que morreu pelas ovelhas, ou seja, pelas ovelhas eleitas que o Pai lhe entregou desde a eternidade. Lembremos, irmãos, do acordo trinitário. Lembremos, irmãos, que antes da fundação do mundo, antes de qualquer coisa ter sido criada, antes de o universo existir, numa eternidade passada, Pai, Filho e o Espírito Santo, a Trindade, vivia em uma perfeita harmonia de amor, de alegria, de prazer. E Deus não tinha necessidade de ter nos criado. Deus não tinha necessidade de ter criado o universo. Mas, irmãos, de uma maneira que nós não entendemos ou sabemos, Deus, a Trindade, decidiu criar todas as coisas. O Pai decidiu que escolheria criaturas e que essas criaturas se tornariam seus filhos e filhas. Mas para que essas criaturas se tornassem seus filhos e filhas, era preciso que Deus, o Filho, assumisse a natureza humana. Ou seja, que o próprio Deus se fizesse homem, que o próprio Deus viesse até nós para se sacrificar por suas ovelhas, por essas ovelhas escolhidas antes da fundação do mundo. Porque se não houvesse a encarnação, se Deus o Filho não tivesse tomado a nossa natureza, a nossa carne, nunca poderíamos ter acesso a Deus como filhos e filhas, nunca. Mas veja o que Jesus diz, irmãos, versículo 28 e 29 aqui do capítulo 10, eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Irmãos, ainda que no Evangelho de João encontramos a oração de Jesus na noite em que ele foi preso. João 17:9. Observe, escute o que Jesus disse na sua oração. Ele disse: eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E aqui no versículo 14, observem, irmãos, a declaração de Jesus: conheço as minhas ovelhas. E ele morreu por cada uma delas. Quando Jesus morreu, cada uma dessas ovelhas escolhidas antes da fundação do mundo estavam gravadas no seu coração. Irmãos, isso deve fazer toda a diferença para a nossa devoção, para a devoção do crente a Jesus.
Podemos declarar com confiança: Ele morreu por mim. Não há motivo maior para o nosso amor ou louvor do que compreender, meus irmãos, essa realidade. Jesus morreu por mim. Não existe revelação mais sublime que possa despertar em nós tamanha gratidão e louvor do que saber que o próprio Filho de Deus entregou sua vida em nosso lugar. Isso nos conduz ao último e sexto ponto que Jesus destaca aqui sobre sua morte expiatória. Jesus diz que essa morte expiatória é fruto do seu imenso amor. Irmãos queridos, não há demonstração de amor maior do que entregar a própria vida por alguém. Você entregaria sua vida por um criminoso? Você daria sua vida por um criminoso? E se esse criminoso matasse o seu filho? É claro que você não daria, de jeito nenhum. Pior ainda, mas Jesus morreu por criminosos. E esses criminosos somos nós. Ímpios. Paulo diz isso. Ele morreu por ímpios, por miseráveis pecadores. O bom pastor ama profundamente suas ovelhas, e é por esse amor que ele voluntariamente deu a sua vida por elas. Jesus, meus irmãos, não perdeu sua vida na cruz. Ele entregou voluntariamente por amor as suas ovelhas. Não foram os pregos que o prenderam na cruz, mas foi a força do seu amor, primeiro pelo Pai e segundo pelos seus eleitos, que o manteve na cruz. Terceiro e último lugar, o bom pastor e o seu rebanho. Jesus, irmãos, é o bom pastor porque reúne suas ovelhas num único rebanho. Ele diz aí nos versículos 14 a 16: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas. Vou repetir. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Observe em primeiro lugar, o rebanho de Cristo é o lugar onde suas ovelhas encontram pertencimento. Vou repetir. O rebanho de Cristo é o lugar onde suas ovelhas encontram pertencimento. Esta, meus irmãos, é uma das maiores necessidades da humanidade, especialmente nos dias de hoje. Desejamos ser conhecidos e realmente desejamos conhecer os outros. Muitas pessoas não têm um lugar ao qual pertencer, mas os cristãos encontram seu lugar no rebanho de Cristo. Eu conheço os meus e os meus me conhecem, é o que Jesus está dizendo aqui. Em algum momento, todo coração se questiona: quem sou eu? Qual o propósito da minha vida? Por que eu estou aqui? Qual é o meu destino? Jesus responde, irmãos, a essas perguntas, oferecendo a comunhão íntima entre o homem e o seu Criador, entre a ovelha e o seu pastor. Como escreveu Agostinho de Hipona, de maneira tão profunda em sua oração a Deus. Ele escreveu o seguinte: tu nos fizeste para ti, e nosso coração está inquieto, enquanto não repousar em ti. Aqueles que são redimidos pela fé no sangue de Cristo encontram nessa comunhão com Deus, unindo-se ao seu rebanho,
encontram paz, encontram pertencimento. Jesus, ele observa que essa não era uma oferta feita apenas ao antigo povo de Israel, ou mesmo aos seus ouvintes na sua época, mas ele disse: ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. Irmãos, este é o ponto crucial, onde o evangelho se torna pessoal para você e para mim. Jesus não apenas prevê a reunião das ovelhas do judaísmo, como foi o caso dos primeiros convertidos. Os primeiros convertidos eram judeus, mas ele aqui promete reunir todas as ovelhas de todos os rebanhos do mundo. A expansão global do cristianismo, meus irmãos, confirma essa profecia de Jesus, assim como a conversão de pessoas de diferentes etnias e nações. Observe a certeza com que Jesus fala sobre isso. Ele diz com toda certeza: eu tenho outras ovelhas. Cada cristão, mesmo aqueles que ainda não foram salvos, já era conhecido por Jesus e pertencia a Jesus desde toda a eternidade. E o versículo 14 diz que Jesus está se referindo a todos aqueles que são seus. Ele diz: são meus, são minhas ovelhas. Ele não diz que planeja trazer suas ovelhas, mas que a mim me convém conduzi-las. Ele não simplesmente prevê que alguns ouvirão e virão, mas ele afirma que elas ouvirão a sua voz. Estas, irmãos, são declarações fortes que ressaltam aqui a soberania dos planos de salvação de Cristo e garantem o sucesso em reunir todas as suas ovelhas. E isso está acontecendo, e nós estamos vendo isso acontecer, meus irmãos. Glória a Deus. O Senhor está reunindo as suas ovelhas. Isso já está acontecendo há mais de 2000 anos. Além disso, o rebanho de Jesus é reunido de maneira específica. Jesus diz: elas ouvirão a minha voz. Isso enfatiza o quê? Isso enfatiza a centralidade da proclamação do evangelho no ministério cristão. É por meio da audição das boas novas que as ovelhas de Cristo vêm a Ele. Veja, irmãos, Paulo exorta os crentes a pregar e testemunhar o evangelho de Cristo, perguntando o seguinte, Romanos 10, 14 e 15. Ele pergunta: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Irmãos, Cristo, Ele reúne suas ovelhas para a salvação quando o seu evangelho é proclamado, é ouvido pela fé. Paulo continua dizendo: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. É claro, você pergunta: mas e as pessoas que são surdas, como é que ouvirão? Assim. Esse é o meio que Deus usa. A irmã Ruth está transmitindo o evangelho para aquele que não pode ouvir. O evangelho está sendo proclamado. Jesus ainda, meus irmãos, fala da unidade do rebanho que ele reúne. Ele diz que haverá um rebanho e um pastor. Isso nos ensina que todos os verdadeiros cristãos são reunidos, ou melhor, são unidos pelo bom pastor em um único rebanho. Queridos irmãos, essa unidade é refletida na união amorosa dentro da própria divindade. Há essa harmonia, há essa unidade na Trindade. O próprio Jesus exemplifica quando ele diz: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida
para a reassumir. O Pai amou o Filho desde toda a eternidade, e a obediência fiel de Jesus na cruz apenas intensificou ainda mais esse amor. Da mesma forma, amamos uns aos outros por causa do amor de Deus em nós e pelo que Jesus fez por cada um de nós. À medida que servimos uns aos outros em seu nome, essa unidade amorosa cresce continuamente. Veja, vou repetir aqui. À medida que servimos uns aos outros, no amor de Jesus, essa unidade amorosa cresce continuamente. Quando nós queremos servir uns aos outros no nosso próprio nome, não vai ter unidade. Não vai ter unidade. Nós vamos ter divisão. Nós vamos ter facção dentro da igreja. Nós vamos ter problemas dentro da igreja. Essa unidade amorosa só pode crescer continuamente quando servimos uns aos outros em o nome de Jesus. Algumas pessoas acreditam que a unidade cristã é algo a ser ainda alcançado. No entanto, irmãos, eu quero que vocês prestem bem atenção. Jesus nos assegura que a unidade de seu rebanho já foi conquistada. A unidade entre todos os cristãos é um fato, não é uma mera esperança, é um fato. Eu sei que algumas pessoas se incomodam com a existência de denominações, várias denominações, mas Jesus não prometeu apenas um aprisco, Ele prometeu um só rebanho. Existem vários apriscos, e as ovelhas vão ser reunidas desses vários apriscos, dessas várias denominações. Na realidade, irmãos, os momentos mais difíceis para a igreja, veja só, foram aqueles em que o evangelho foi corrompido, foi silenciado pela tentativa de unificar os cristãos em uma única instituição religiosa e política. Irmãos, nossa unidade é espiritual. Quando líderes tentaram fazer isso, a igreja sofreu, porque a nossa unidade é espiritual. Nós devemos evitar, meus irmãos, na verdade, o espírito de desunião. É por isso que nós, quando servimos, e aqui eu repito mais uma vez, não servimos uns aos outros o nosso próprio nome, servimos o nome de Jesus. Então nós precisamos evitar o espírito de desunião, de faccionalismo dentro da casa do Senhor. Devemos, irmãos, alegrar-nos em trabalhar ao lado de outros crentes que professam o evangelho da cruz de Cristo. É claro que nós só temos que ter cuidado quando pensamos nessa unidade, não é, com outras denominações. Cuidado com as seitas, cuidado com aqueles que defendem uma teologia estranha, que não tem respaldo no cristianismo bíblico. Mas é claro que nós não vamos conseguir aqui ter unidade doutrinária. Nós temos que nos unir naquilo que é essencial. Naquilo que é essencial. Então os cristãos precisam uns dos outros. E têm a obrigação de manifestar o amor e a unidade que nós compartilhamos em Jesus Cristo. Lembre-se dessa verdade. Nosso relacionamento íntimo com Deus molda nosso relacionamento uns com os outros. Se você não tem relacionamento com Deus, você não vai conseguir se relacionar com outras pessoas. Olhando, é claro, para o nosso mundo, nós podemos dizer com toda certeza que nenhum outro poder pode remover o ódio entre nações, o ódio entre os povos, senão a graça de Deus. O que pode retirar do nosso meio o ódio? O que pode retirar do meio das nações inimigas o ódio? O que pode trazer paz para países que estão em guerra? A graça
A graça de Deus em Jesus Cristo, somente a graça de Deus em Jesus Cristo pode unir povos, tribos e nações. Somente a graça de Deus pode unir pessoas diferentes dentro da igreja do Senhor. Todos nós, irmãos, todos nós temos o mesmo Senhor, todos nós temos o mesmo Salvador em Jesus, todos nós temos o mesmo Deus e Pai. Fomos redimidos da mesma condenação do pecado, recebemos o perdão da mesma cruz. Todos os crentes estão unidos em um rebanho sob um bom pastor. Enfrentamos provações e dificuldades semelhantes a essa vida. E todos nós, irmãos, estamos destinados à mesma glória eterna. Que privilégio! Que privilégio é experimentar, irmãos, essa unidade agora, juntos na igreja. Não desprezarmos essa unidade, mas pela graça de Deus quebrarmos todas as barreiras que impedem a nossa unidade, porque somos um só rebanho em Jesus Cristo. Eu quero concluir, irmãos, dizendo para vocês que a verdade é que ainda vivemos em um mundo dividido. Essa é a realidade. Isso é um fato. Ainda vivemos em um mundo dividido. Há uma grande divisão na humanidade como um todo. Há divisão entre aqueles que são membros do rebanho de Cristo e aqueles que não são. Vemos isso na conclusão aqui desse texto. Observe aí os versículos finais, 19 a 21, quando Jesus diz: por causa dessas palavras rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouvis? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Irmãos, para um mundo incrédulo, o ensinamento de Jesus sobre o amor sacrificial, sobre o bom pastor que dá a vida, é pura loucura. O mundo não entende essa mensagem. É isso que alguns dos ouvintes de Jesus estavam dizendo: ele tem demônio, ele enlouqueceu. Mas outros foram atraídos pelos ensinamentos de Jesus e entenderam o significado dos seus milagres. Eles entenderam que a cura, a restauração, a visão daquele cego estava provando que de fato Jesus era o Messias. A verdadeira divisão, irmãos, é claro que é por causa de Jesus e do seu Evangelho. O mundo não ama o Evangelho de Jesus. O mundo não ama os milagres de Jesus. Paulo explicou que o Evangelho é para uns aroma de morte, para outros, os que creem, aroma de vida. Assim o mundo está dividido entre aqueles que rejeitam o Evangelho de Cristo como loucura e aqueles que o recebem como aroma de vida. Essa divisão continuará, meus irmãos, por toda a eternidade, pois os que acreditam, eles entram na vida eterna, enquanto aqueles que rejeitam Jesus recebem a condenação eterna. Mas, graças a Deus, ainda há tempo para que muitos passem da morte para a vida. Ainda há outras ovelhas das quais Jesus falou, irmãos. Há ainda outras ovelhas. Jesus está resgatando essas ovelhas. Eu quero dizer a você o seguinte: se você já é um destes que vieram a Cristo, Jesus lhe chama para que você compartilhe estas boas novas. Talvez seu vizinho precise ouvir essa palavra. Talvez um parente seu, um irmão, um pai, um filho, um primo, um colega no trabalho, e você está calado. John MacArthur escreveu um livro há alguns anos atrás. O título do livro era Com Vergonha do Evangelho. Realmente, tem muitas pessoas na igreja
na igreja evangélica, com vergonha do evangelho, com vergonha de anunciar a cruz de Cristo, de anunciar esse evangelho que para uns tem cheiro de morte, mas para outros, os eleitos, tem cheiro de vida. Então Deus, Ele lhe conclama nessa noite a proclamar essa verdade. Se você faz parte desse rebanho, você precisa proclamar essa verdade. Segundo, você é chamado por Deus a viver em unidade, porque nós temos um só Senhor. Quem nos governa é Cristo, nós somos o corpo de Cristo. Estamos unidos por causa do que Cristo fez. Iremos passar a eternidade, meus irmãos, juntos, queira você ou não. Vamos passar a eternidade juntos, irmãos. Gozando da presença do nosso Deus. Então devemos proclamar essa verdade ao mundo, devemos proclamar essas verdades a nós mesmos, meus irmãos. O nosso bom pastor, ele veio até nós, e hoje nós podemos dizer, pertencemos a Ele. Eu posso dizer, a minha vida faz sentido, porque eu pertenço a Jesus. Ele é o meu bom pastor. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Deus aplique sua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Vamos